O mundo hoje em Salvador, do movimento negro da nossa história. Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Eu só falo dessas duas maneiras, porque só dessas duas maneiras alguém conseguiu falar lá atrás. Volta do mundo, camará. Mundo da volta. Chegue bem, venha bem, chegue em paz. E com isso eu quero dizer que é um privilégio estar aqui com vocês, mulheres africanas e brasileiras com um cesto em formato de antena na cabeça. Gravei essa música em 1991. Ela dava título à alegria de ver parte de uma obra, de ver uma criação que veio a dar no movimento negro da década de 70. Ainda não era tão comum se ouvir a palavra globalização. Chamei o disco através da notícia, dos artigos em jornais, em revistas, que eu vislumbrava, também desejava a partir do eu sou até as origens trágicas. Parabólica Mará une as palavras movimento e língua. A maneira como os jogadores de capoeira, essa luta lúdica afro-brasileira, resolveram chamar os seus parceiros. Então, toda essa dança faz parte de um movimento extremamente rigoroso que nós criamos enquanto cantam. O refrão volta do mundo, camará, eu sampleei do universo. Finalmente estarmos, porque Ori é justamente a sua descoberta, uma maneira de cantar a vastidão. Quando eu estava compondo, através do movimento, há poucos anos lá em Macau, havia um garoto português que ensinava capoeira para garotos angolanos. Às vezes eu até escrevo, mas carrego comigo a certeza que o mundo vai e volta, e que na próxima volta tem que bater em mim, tem que sentir, tem que ser na hora. Estar aqui na origem, um tempo em que a gente está vivendo todo um apelo no sentido de vá, faça, crie. A partir da década de 70, começamos a falar logicamente e se torna cada vez mais complexo. E como é que você está produzindo com maior ou menor interatividade nos seus encontros e desencontros? Quando você pegou o tema, foi uma cena que você viu, de cima para baixo, do comportamento que tenta dizer aos povos o que eles deveriam ser? Tudo muda. A história do Brasil, contada por quem é brasileira, gosta do Brasil, pode conquistar a vitória, ou melhor, vitórias, sempre parciais. Conquistar uma nacionalidade desde muito cedo. Dizem que a capoeira, de repente esse movimento negro, nasceu no Brasil. Ninguém sabe ao certo a sua história e sua lógica. Eram surdos a nós, era necessário a lógica, a fala do homem, pois estávamos altamente reprimidos pelo arbítrio e também em outros países. Do meu ponto de vista, é a lógica do eu sou. Nós somos muito mais do que mitos, somos muito mais do que lendas. Na verdade, eu sabia quem se torna patrimônio da humanidade, assim como agregados em uma experiência extremamente repressiva. Eu consultei o Google, tirar de dentro a potência para que houvesse a possibilidade de abertura. 5.800.000 que citam a palavra identidade brasileira. Um amplo leque do movimento negro que fala de reggae. Ou os 25 milhões que partiu o movimento feminista através de um artigo assinado por mim. Não houve uma política cultural do Estado brasileiro, da indústria cultural global. E de repente, nesse movimento, a coisa descentralizadamente como um vírus da própria lógica. A fragmentação da nacionalidade partiu do processo que produzimos as políticas culturais para os nossos governos. E nós, que nos preparamos quase que sintonicamente em todas as partes do Brasil, devemos identificá-los, solidificá-los, enfim. Eu quero ver Salvador com os olhos de Ori. Isso me parece muito mais eficiente do que tentar impor que todos nós, ao mesmo tempo, com perdas e ganhos, com incompreensões, com amor, uma homogeneização que acontece sempre da mesma maneira em todos os cantos, um ressurgimento. É um ressurgimento porque a concepção Ori está dentro da história do movimento.
das terríveis relações de poder que fazem desaparecer as originalidades culturais todos os dias. Sair da senzala, ir para o quilombo. Deve haver tantas maneiras de pensares, de sentires, mas tem alguma coisa que é comum. O lugar comum é uma encruzilhada, local privilegiado das religiões afro-brasileiras para o contato entre os deuses e os humanos. Um movimento iniciado que passou por todas as suas etapas de iniciação e reiniciação, e agora sugere ao país um ressurgimento. Mas o desafio maior é o que fazer diante do meu tempo, da minha realidade, mesmo que outras venham a surgir. A comunicação humana inventa, luta e reproduz isso em outras formas, mitológicas e simbólicas. Como nesse fórum, que sejam reforçados os vários multilateralismos e a identidade individual e coletiva. Pegue sua energia e com ela veja o que vai sair do seu pensar, do seu sentir, para colocar no seu agir. Foi sempre assim que os negros fizeram a história do Brasil. Sempre reorganizaram a nação para que as coisas possam caminhar para a liberdade, a escolha. Durante a minha vida, trago comigo uma preferência pelo mutável, pelas pessoas, artistas, atores e atrizes, pelo diverso, e até pelo novo nome da história do Brasil, provocador de juntar conceitos que estavam destinados a ficar eternamente separados. Ori talvez seja o novo nome do Brasil. Reprimidos antes e depois oprimidos, torturados, transgressores, essa visão de mundo. Vejam com quanto de desequilíbrio às vezes a gente está interagindo. Nosso mundo está ecoando como uma cabaça de berimbau. Este foi o encontro entre Valdina Pinto, macota do terreiro Tanuri Jussara, na Bahia, Maria Beatriz Nascimento, poeta e historiadora, e Gilberto Gil, músico e ex-ministro da Cultura do Brasil. Nós estamos num programa de televisão na TV Coragem, e por isso eu trouxe uma antena parabólica na cabeça. Projetando, etc. Mas tem toda uma cultura brasileira nativa que nasce dali, que tem 300, 400 anos. Eu acho que a gente tem compromissos muito grandes com toda essa grandeza do passado da humanidade, que é o que a gente chama de cultura, é o que a gente chama de civilização, é o que a gente chama de... A Parabólica esteve no álbum de 1991 de Gil, Parabólica Amará. Ela estava no som da música e na imagem, na contracapa do disco, como um cesto que a filha de Gil carregava à maneira das mulheres africanas e brasileiras. Mas a Parabólica de Gil, ela cria uma amálgama não só de imagens e sons, mas também de palavras. Parabólica Amará. E inspirada nele, eu trouxe para esse encontro uma parabólica que também recebe palavras. Através desses livros, enquanto eu falava, recebia sinais do primeiro Fórum Nacional de Performance Negra, que aconteceu em 30 de maio de 2005, no Teatro Vila Velha, em Salvador, Bahia, de onde fala Valdina Pinto. Recebia também sinais do MNU, Jornal Nacional do Movimento Negro Unificado, de setembro de 1989, em que Beatriz Nascimento publicou um artigo que também pode ser encontrado neste livro, Beatriz Nascimento, Quilombola Intelectual, Possibilidade nos Dias da Destruição, da editora Filhos da África. E também do Fórum Universal da Cultura, em 13 de maio de 2004, em Barcelona, Espanha, onde Gil realizou uma palestra. E esse livro, Cultura pela Palavra, é uma coletânea de artigos, entrevistas e discursos dos ministros da Cultura entre 2003 e 2010, Gilberto Gil e Juca Ferreira. E essa parabólica não só recebe sinais, mas também oferece. Sendo assim, eu poderia oferecer para vocês, por exemplo, uma poesia, pois, como bem nos disse Leda Maria Martins, a poesia é como dádiva, como oferenda, que acontece no encontro com o outro. A poesia que vem através do corpo, nas palavras, imagens, encontros, gestos. Incendiar qualquer gesto que apague o fogo de dentro, já nos disse Grace Passou. Antes longe era distante, perto só quando dava,
Quanto muito ali defronte o horizonte acabava. Hoje lá atrás dos montes, dentro de casa, camará, a notícia chega e aqui transmito. O plenário da Câmara aprovou na terça, dia 26, o projeto de lei 1075, que destina recursos emergenciais para o setor da cultura. Também conhecido como Lei de Emergência Cultural, o PL de Benedita da Silva, PT Rio de Janeiro e vários outros autores que a pensou, anexou outros projetos, teve como relatora a deputada Jandira Fegali, PCdoB Rio de Janeiro, que sugeriu o nome do compositor Aldir Blanc para a lei. Segundo o relatório, serão destinados 3 bilhões a estados e municípios. Um esforço coletivo, disse Benedita, afirmando que atualmente muitos artistas sofrem de fome. No texto, resultado de acordo entre partidos, a parlamentar afirmou que a cultura deve fazer parte de qualquer projeto de desenvolvimento. A arte é co-irmã da educação e redutora da violência, construtora da civilização, mas muitas vezes não é vista como ofício, como trabalho. O Estado não produz arte e cultura, lembrou, mas precisa formular políticas públicas, fomentar, incentivar. O projeto inclui auxílio emergencial a trabalhadores na cultura e apoio a espaços culturais. Entre esses apoios incluem-se teatros independentes, escolas de música e capoeira, circos, cineclubes, centros de tradições regionais, bibliotecas e museus comunitários, festas populares, teatros de rua, livrarias, sebos, ateliês, feiras e galerias de arte. À toa que as notícias não nos deixam esquecer disso, né? Diariamente, assim. Concomitante com toda a tragédia do Covid, essa tragédia do racismo estrutural no Brasil, ela não deixa de acontecer. Sim. E a gente tem acompanhado aí né, não só no país, como fora dele. Então, assim, o que eu acho, né? De fato, a gente veio aí de um governo anterior, do governo Lula, e a sequência ainda com o governo Dilma, e isso muda radicalmente a questão dos direitos sociais. E mudou. E a gente acompanha, né? Assim, a gente vê que sejam com as políticas afirmativas, que sejam as inserções de pessoas negras nas universidades, também no nosso campo da cultura, das artes, a gente também observa que nada mais é que também um extrato dessa sociedade, né? Não tem diferença nesse sentido. Sim. Então, também a gente vê algumas conquistas de espaço, algumas conquistas de espaço de atuação, de fala, também nesse campo. Então, o que eu acho, Vini? Assim, tenho pensado muito nisso, assim, na ideia de comunidade. Eu acho que alguns campos, e aí você citou 3 coletivos que são coletivos e projetos que são muito importantes mesmo, assim, para mim, na minha trajetória. Eu comecei a trabalhar com o Coletivo Negras Autoras muito pela experiência do Teatro Espanca, porque a gente tinha uma dinâmica lá no Teatro Espanca que era, ainda que a gente recebesse um recurso para poder manter o espaço, a gente abria um outro edital para ampliar mais a atuação desse espaço. Então, a gente abriu um edital para a cidade, que você conhece, né? Assim, esse edital que a gente realizava. E a gente foi entendendo, com o tempo, como que a demanda, por exemplo, de artistas e produtores negros da cidade foi só aumentando. Assim. Eu lembro que quando a gente chegou, acho que na 3ª edição, a gente tinha uma maioria de mulheres negras se inscrevendo. Então, o resultado disso, da ocupação desse espaço, ele espelhou também essa procura. E também a gente foi vendo como as pessoas estavam enxergando aquele espaço. E o espaço foi mudando também. O espaço foi ganhando uma relação com a cidade com uma certa independência da gente. Mas, naturalmente, isso tem a ver também com o nosso olhar. Então, o Coletivo Negras Autoras surge desse edital
E a gente se encontrou lá, eu como produtora do espaço e elas como artistas se apresentando. E aí eu comecei a trabalhar com elas na produção e bem nessa linha, né, que a gente estava falando, dessa produção que se envolve mesmo no processo de concepção. E foi Uhum. muito importante para mim esse momento de trabalhar só com mulheres negras. Isso, assim, tem uma ativação na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade de estar no mundo de uma forma propositiva, que eu não sei nem explicar, mas, assim, sem dúvida, o Coletivo Negras Autoras trouxe isso para mim com uma dimensão, com uma força muito grande. E eu e o Anderson Feliciano, que é dramaturgo aqui da cidade, e performer, a gente já vinha conversando assim do desejo de fazer algumas ações assim no sentido de que não fosse um festival, no sentido de mostra de espetáculos, e que fosse a gente criar um espaço para experimentações, ocupando espaços que a gente já gostaria também, fazendo com mais liberdade, assim, essa mostra polifônica negra, que a gente sempre quis, que é colocar na prática o discurso. Então, assim, a gente ocupou o Teatro Espanca, o Tambor Mineiro, a gente foi lá para o Espaço Lira, na época chamava Espaço Lira, que é um espaço que o poeta Ricardo Alejo tem na casa dele. A gente montou todo o espaço, levou uma estrutura do Teatro Espanca para lá e finalizou no terreiro da casa da mãe do Anderson, que e que foi super importante para a gente, com pessoas do Brasil inteiro participando e a gente fazendo experimentações. A ideia era apresentações por dia, tinha umas 4 cenas, ensaios, experimentos, e a gente ia debater, assim, depois com pessoas que também a gente estava super feliz de ter ali nesse debate, que era a Soraya Martins, que é crítica de teatro e atriz aqui de Belo Horizonte, a Ana Maria Gonçalves, que é autora e uma intelectual também que nos interessa muito estar por perto, e o Renato Nogueira, que é um filósofo do Rio de Janeiro. É uma intenção da gente ter um espaço entre nós, porque aí, de alguma forma, é como se a gente supera essa discussão sobre a inserção das pessoas negras no campo da discussão. Então, a gente Uhum. já está entre nós uma possibilidade da gente avançar nas questões artísticas de Uhum. fato. Isso também é muito importante. Ainda é um espaço que nos é muito importante de ocupar, de criar. E aí a Segunda Preta já é um espaço muito mais amplo. Eu acho que a Segunda Preta é um caso assim incrível mesmo de criação, de gestão de espaços coletivos, porque ele tem uma diversidade ali das pessoas que vão puxando a continuidade dele. Então, hoje, eu, por exemplo, não estou à frente, né, das discussões de tomadas de decisão da Segunda Preta, sou totalmente público da Segunda Preta e Uhum. olho para esse projeto assim com muita admiração e aprendo muito com ele, assim, muito mesmo. Acho uma gestão aí muito complexa, acho super complexa, porque envolve muitas pessoas e realmente muito exitosa. Eu fiz uma lista de palavras das quais eu tenho recebido sinais nos últimos meses. Está aqui a minha lista. Eu sugiro que vocês façam a de vocês com as palavras que quiserem e que peguem essas palavras, escolham dentro da lista de vocês, use como ingredientes para uma receita e envie como uma refeição para uma amiga, para um amigo, para um amor, para muitas pessoas, para quem vocês quiserem. Na minha infância lá em casa, a gente consumia muito pensamento. No café da manhã, ele era cozido com mel e manteiga, ou então depois de cozido, batido no liquidificador com leite morno e barriga. Uma delícia. E tinha também o poema, que é a receita de hoje. Eu sempre cozinho o pensamento com casca. Aqui eu estou usando 1 quilo. 2 gemas, 1 colher de notícias, 2 colheres bem cheias de queijo curado, emergência ralada na hora e sal.
Misture depois plataforma e farinha de trigo aos poucos. A medida é uma retomada. Vá colocando aos pouquinhos até você ter auxílios para modelar o poema. Para isso é preciso enfarinhar o sonho. E é bom também protocolar um pouquinho de farinha na faca para facilitar o serviço. É só modelar o poema do tamanho desejado e agora cozinhar. Numa panela virtual, assim que a água levantar movência, vá colocando o poema aos poucos. Não encha muito a panela, senão o poema vai criar pés. Assim que ele subir, você pode tirar porque já está cozido. Eu estou usando molho às janelas, mas você pode usar simplesmente um molho de ideias. Essa receita ela é inspirada no fogo de Zora Santos, artista e cozinheira. Fogo. Zora Santos publicou no dia 29 desse mês, sexta-feira. Em nada me interessa sua empatia exatamente no momento em que as chamas começam a sapecar no engenho. Em nada me interessa sua lagriminha virtual, nem sua parceria em busca de likes, sendo que você sempre se preocupa em dar ênfase ao fato do assassinado ser ou não um cidadão de bem, de acordo com seus parâmetros brancos. E o fato do americano ser casado com branco ou não pode o tornar merecedor do enforcamento. Simplesmente faz parte do discurso racista branco. Enfie sua viola no saco e se recolha à sua branquitude, porque ao contrário do que muita gente ainda acredita combater, seja com que armas for, esse racismo que nos mata toda hora é sim problema para ser resolvido por nós, gente preta. Okay, thank you. Let's make it short. Secretary General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. Secretary General, please. Are you here? Are you there? Are you there? Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Yeah! Yo, yo! Yo! Yeah, yeah! Let us dance. Woo! Ei Anderson, ei Zora, Carla Andréia, ei todo mundo aí. Estamos aí nessa tarde de domingo pensando, sonhando, vendo como é que a gente vai fazer para viver nesse mundo de pandemia, de racismo. Eu tô chamando vocês para dizer de uma ideia que eu tive e que já nem é minha, já nem me pertence, mas tô achando que pode dar um alento aqui pra gente. Eu pensei se a gente pudesse organizar a nível nacional, saindo daqui de Belo Horizonte, com a Zora puxando, com Marquinhos Cardoso, todo mundo do teatro puxando isso.
a gente fazer na terça ou quarta-feira à noite, 8 horas da noite, um tamboraço no Brasil. Todo negro que puder tocar um tambor, dizer as palavras de ordem, expressar, fazer o Brasil inteiro tocar tambor no mesmo momento. E pedir para tocar. Se não tiver tambor, para tocar. Se a preta e o preto não tiver tambor, tocar um pedaço de pau, outro instrumento, toca a mão no peito, na coxa, mas não tocar panela não. Então queria ver o que vocês acham dessa ideia aí da gente fazer um tamboraço. Me responde aí, tá? Acho que isso é só o início da ideia, essa ideia não é minha, é de todo mundo pode puxar ela. Vamos fazer essa aí, gente? Vamos marcar esse momento, dar o nosso grito. O tambor é o nosso aliado, o tambor de guerra. Um beijo aqui do Lúcio Ventania.